com o seu amor, e tudo isso é amor. Tudo está. Tivemos uma tarde maravilhosa de evangelismo no nosso bairro. Semeamos a boa palavra do Eterno aqui neste lugar santo. E temos uma certeza em Deus que o Deus que nós servimos, Ele já vai, através do Espírito Santo, dar o crescimento nas sementes que foram semeadas aqui neste bairro em Nova Campo Grande. Eu peço a cada um de vocês que se colocamos sobre os pés aqui nesta noite para orarmos ao Senhor, para clamarmos ao nosso Deus, para darmos início a este culto maravilhoso em adoração àquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Fechamos nossos olhos e oramos ao Senhor. Pai, eu glorifico ao Senhor neste lugar santo, Deus. Eu glorifico ao Senhor neste lugar santo, porque sei que o Senhor é fiel, sei que o Senhor é justo, poderoso, misericordioso e bondoso, e conhece, Deus, a nossa necessidade e sabe o que nós precisamos do Senhor aqui nesta noite, Pai. Então, Deus, peço ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações, usar, Deus, os teus filhos que irão louvar, que irão, Deus, dar o seu testemunho, trazer, ó Deus, uma saudação, trazer uma palavra, Deus, direto do trono da graça para os nossos corações. Nosso querido e amado pastor Paulo, Deus, que está com uma responsabilidade de nos trazer, ó Pai, a palavra do Senhor aqui nessa noite. Esta maravilhosa orquestra, Deus, estará louvando e entoando louvores ao Senhor aqui neste lugar, Pai, e nós acreditamos, confiamos piamente, e o Senhor já ouviu, vai continuar, ó Deus, fazendo o sobrenatural do Senhor aqui neste lugar, Pai, e não será diferente. Assim como o Senhor operou sinais, ó Deus, ali nessa nossa caminhada, Deus, neste evangelismo nessa tarde. Oh, meu Pai, nesta noite, Pai, não será diferente. Fala conosco, Deus, aqui, e nos surpreenda, Pai, nos surpreenda aqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Na Bíblia fala que quem tem fôlego, louve ao Senhor, amém? Vamos todos louvar ao Senhor, adorar o nome dele, amém? Yeah.
Glorificado seja o nome do nosso Deus nessa noite. Vou convidar aqui o pastor Edmar para estar fazendo a leitura introdutória aqui neste lugar santo, em nome de Jesus. Peço à igreja que se coloque sobre os pés aqui neste lugar santo. Aleluias. Pastor Edmar estará aí com a responsabilidade de nos trazer a palavra introdutória aqui neste lugar. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Lucas. Lucas capítulo. Glória a 16. Deus. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Todos acharam? Glória a Deus. Amém? Nós vamos fazer uma leitura alternada. Gostado do versículo, a igreja vai ler o outro versículo. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse:
Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que devem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Todos. Porém, Abraão lhe disse: Se não houver Moisés aos profetas, Tampouco serão persuadidos, ainda que alguém alguns dos mortos mortos ressuscite. Amém? Somente até aqui. Vamos orar, irmãos. Quem necessita de oração nesta noite? Aleluia. Nós, a nossa família, oremos uns pelos outros. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, Pai, nós queremos neste momento te agradecer, ó Deus, por esta noite que nós estamos aqui reunidos neste lugar, para assim adorar o nome do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos nesta noite já pelos louvores que foi entoado a Ti, pela Tua palavra que foi lida aqui neste momento, ó Deus. Que o Senhor continua, Pai, abençoando este trabalho, este culto, cada vida que entrou por essas portas nesta noite, aqueles que ainda hão de entrar por essas portas nesta noite, que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa nesta noite. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, operando no nosso meio aqui nesta noite, Pai, no nome de Jesus, joga por terra os impedimentos, as barreiras aqui nesta noite, meu Pai, o cansaço físico, o desânimo, Senhor, joga por terra nesta noite, desfazendo, ó Pai, todas as obras de Satanás, todo o poder das trevas, tudo aquilo que tem se levantado para impedir a tua obra neste lugar, Pai, joga por terra em nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua presença no nosso meio, opera no nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, dentro uma cooperação com os irmãos. Louvo a Deus pela vida de todos, né? Todos os obreiros, todos os pastores. Trago saudações também de meu pastor local, pastor Rony, lá de Porto Seguro, onde congrego. E quero também agradecer, né, a todos pelas orações que temos feito. Sou muito grato a Deus, né, por podermos estar aqui em Cariacica, aqui nesse trabalho que foi realizado hoje à tarde. Nós, no campo missionário, sentimos muito, né, a necessidade de estar falando do amor de Jesus para todas as pessoas. E não só no campo missionário, mesmo a gente estando na cidade, em qualquer lugar que a gente esteja, a partir do momento que nós levantamos a mão e entregamos as nossas vidas para Jesus, nós temos essa obrigação de estar anunciando o plano de salvação para todas as pessoas. Aleluia! Não importa o caminho que seguimos, né? Se seja um caminho dentro, um evangelismo urbano, ou nas roças, nas aldeias, aonde quer que seja, nós precisamos estar falando do amor de Jesus a todos. Quero deixar uma saudação para os irmãos, uma mensagem, né, para os irmãos, para a reflexão. Glória a Deus. É bem conhecida, né, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Capítulo 28, a partir do versículo 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então Jesus, ele nos deu uma ordem que é para anunciar a todas as nações o amor de Jesus, né? Para que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E que eles, né, e que nós também nos foi dado uma autoridade para que nós estando aqui fazendo o ID de Jesus, nós expulsemos demônio e curemos os enfermos, né? E Deus, né, Jesus também nos fez a promessa de que Ele vai estar conosco. Então nós não temos que temer aquilo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, em nome de Jesus, levando, né, os seus ensinamentos, levando a sua palavra, porque muitos levantes têm contra nós, a partir do momento que nós estamos fazendo o ID de Jesus, fazendo o que Ele nos mandou fazer, né? Então nós precisamos estar sempre alicerçado nos mandamentos, na palavra de Deus, e confiante, porque Jesus falou que Ele vai estar conosco. Então muitas coisas vão acontecer, vão se levantar contra nós, quando nós estamos fazendo os trabalhos, fazendo a obra, fazendo o ID, levando o Evangelho, seja através do alimento espiritual, ou seja através de uma ação social que é feita através dos projetos, né? Através da própria igreja, né? Levando um programa social para as pessoas aí fora. Então nós precisamos estar sempre confiantes que Deus está nos preparando, está nos dando poder e autoridade para estar fazendo o seu ID. Eu sou muito grato a Deus, rapidamente falando aqui, pelas experiências que a gente teve, pastor, tanto aqui com o apoio do projeto Fonte de Esperança, né, aqui de Cariacica, né, do pastor Marcos, que tem nos dado grande apoio para fazer a obra, né, e nos caminhos por onde nós passamos, tanto ali no Nordeste, né, na Bahia, no Norte de Minas, em outros lugares que passamos, e quanto também a experiência que a gente teve fora do país, no Peru, né, que a gente esteve lá no Peru, eu e minha esposa fazendo também, cooperando com os trabalhos missionários. Então, na Colômbia também estivemos, na Amazônia, ali, colombiana e peruana, e ali a gente vê a grande necessidade de estar anunciando o Evangelho para aquelas pessoas, para aquelas aldeias, índios ali, né, os indígenas. Eles são muito carentes da palavra, e eles buscam, eles vêm de um encontro com a gente assim, para estar recebendo a mensagem de Deus. Então, vocês jovens que estão começando, que estão ali, que têm um desejo de fazer um trabalho missionário, apeguem-se a isso, busquem fazer, porque é tanta coisa para fazer aí fora, e tão poucas pessoas com disposição, com disponibilidade de tempo. A maior dificuldade das pessoas ali que a gente conversa, que tem vontade de fazer, é a disponibilidade de tempo, pastor. Muitos querem fazer e não têm tempo. Acham que não conseguem arrumar um tempinho para estar fazendo o ID. E hoje foi tão bonito isso que foi feito aqui. Quantos jovens, né, pastor? Quantos jovens, né, fazendo, tocando, né, seus instrumentos. Quando muitos ali poderiam falar assim, hoje eu não posso ir porque é um sábado, eu tenho não sei o que para fazer, eu tenho um trabalho de escola, eu tenho... Mas não, todos se dedicando à obra, todos se dedicando a levar uma esperança, levar um ânimo, uma disposição de fora para as pessoas, e isso é muito bonito. Então que Deus continue abençoando cada jovem, cada pastor, cada obreiro, né? O maestro que leva, né, com a sua animação, com a sua disposição, com o seu amor, porque tudo isso é amor. Tudo isso que a gente faz é amor. E é isso que Jesus nos determina a fazer as coisas com amor. Porque não adianta você falar que você ama o próximo, que você ama, e você não arrumar um tempinho para fazer isso que vocês fizeram hoje. Não adianta você falar que ama o seu próximo, se você não se dispõe a tirar uma hora no seu dia para fazer, né, o que vocês fizeram hoje. Então, maravilhoso, que Deus continue derramando bênçãos infinitas na vida de cada um de vocês,
e que nós possamos estar mais e mais vezes juntos fazendo esses trabalhos e para a honra e glória sempre de nosso Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida do nosso querido e amado missionário Marcelo. Incansavelmente tem feito um ótimo trabalho, irmãos. O trabalho missionário é feito com as nossas orações, a nossa colaboração e as nossas ajudas. O que você tiver de melhor para estar semeando no trabalho missionário, faça com amor. Não faça com, muitas das vezes, querendo algo em troca. Não, faça com amor, porque o seu galardão que você vai ter de receber está sendo preparado lá na glória pelo seu ótimo trabalho e desempenho. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês desta orquestra. Como o nosso missionário Marcelo falou, jovens, adolescentes se disponibilizando para fazer este trabalho lindo para o reino dos céus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui convidar nesta noite nossa irmã Raquel para estar louvando a Deus aqui nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Raquel para estar louvando a Deus aqui nesta noite em nome de Jesus. Logo após, o nosso irmão Lucas também estará adorando o Senhor. Nesta noite para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E Ele está aqui, querido. Glória. Aleluia. Exaltar o nome dele. Hoje o dia está friozinho, né? Mas nós cremos que o fogo do Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Nós vamos nos aquecer nessa noite em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vou cantar um corinho, você pode também bater palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal.
continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta
Rendemos graças a Ti, ó Pai, por mais uma vez. O Senhor, ó Pai, se fazer presente. Ó Deus, neste momento, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, pedindo ao Senhor, Pai, que continue abençoando a vida do Teu Filho. Que ele possa ser canal de bênção nessa noite. Que o Senhor possa usá-lo, ó Pai querido, aleluia. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa transformar, ó Pai, a vida dele agora, Senhor Jesus Cristo. E que ele seja canal de bênção para essa igreja. E nesta noite, e a Tua glória, ó Pai, continue derramando sobre este lugar. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, porque acreditamos que a Tua presença já se faz presente aqui. Acreditamos que o Senhor já se faz presente nesta casa. É no nome de Jesus que eu peço a Ti, Senhor. Usa o Teu servo, usa Teu filho nesta noite. Em nome de Jesus, nós vamos aproveitar que está no telão. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode ler junto comigo nessa noite? 1, 2, 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. aleluia. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Se você entendeu o que você acabou de ler, você acaba de ler que não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Aleluia! Você acaba de dizer que nada nem ninguém pode te afastar da eternidade com o Senhor. Talvez Aleluia, Deus! Deus tenha preparado o culto de hoje, o dia de hoje, no qual os irmãos saíram pelas ruas desse bairro a proclamar o santo evangelho, a boa nova de salvação. Talvez Deus preparou tudo isso para nos fazer lembrar de quão bondoso Ele é, de quão gracioso Ele é, e que sobre Ele foram colocadas as nossas falhas e as nossas transgressões. Louvado seja Deus. Para a gente poder entender Romanos capítulo 8, é necessário regredir um pouquinho até Romanos, pelo menos no capítulo 1. Lá no seu versículo de número 18 é colocado um grande problema. Um problema no qual o homem sozinho não seria capaz de resolver. Romanos 1,18 revela o problema central da vida de todo homem que anda sobre a face dessa terra, que diz o seguinte: louvado seja Deus. Revela o seguinte, Romanos capítulo 8, verso de número, capítulo 1, verso de número 18. Oh Deus! Aleluia. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus estava posta diante de nós. Existia uma grande bandeja, onde nessa bandeja havia um cálice, e esse cálice era o cálice da ira de Deus. Ele estava posto diante das nossas vidas. Diante de nós estava posta a condenação, mas foi preciso o nosso Salvador Jesus Cristo se materializar como carne, nascer de uma mulher, passar a vida, a infância, a adolescência, a vida adulta, realizar todo o seu ministério, pregar incansavelmente, levar esperança à humanidade daquela época e da nossa época, para que hoje, pelo seu sangue derramado e vertido na cruz, nós temos acesso à gloriosa salvação. E somente por este sacrifício é possível andarmos por essas ruas proclamando a boa nova. Ei, Jesus morreu por você, derramou o seu sangue por você, mas hoje vive e reina em glória eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, encontramos ainda pessoas que, mesmo reconhecendo que existe um Deus, não aceitam e não querem estar na presença desse Deus e o rejeitam, se entregando à idolatria do seu próprio ego,
Mas Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos continua. Ela não apenas apresenta o problema, não apenas mostra que existe uma ira colocada diante de toda a humanidade, mas ela segue nos dando orientações. No seu capítulo de número 2, ela diz que Deus julgará a todos segundo as suas obras, tanto judeus quanto gentios, e mesmo aqueles que se consideram não conhecedores da palavra de Deus. Dentro deles, o próprio Deus coloca uma lei moral que consegue fazê-lo discernir do bem e do mal, que consegue fazê-lo discernir do certo do errado. A pureza em sua essência, a santidade em sua essência, aquilo que é reto, correto, certo, por essência, provém da presença de Deus, provém do próprio Cristo. O homem só consegue entender isso quando de alguma forma recebe isso da parte de Deus. No seu capítulo 3 da Epístola de Romanos, Paulo mostra que não há um justo sequer, nenhum. Imagina Deus olhar do alto dos céus, procurar um justo apenas e não encontrar ninguém. Foi por isso que Ele enviou Jesus, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar louvando e engrandecendo o nome dEle, realizando a obra dEle, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições. Ele nos aceita e nos molda dia após dia, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, para que nós possamos exercer o ministério pelo qual nós somos chamados. No capítulo 4 ele demonstra exemplos da fé de Abraão, por exemplo, e diz no primeiro momento na história onde um homem foi justificado pela fé, que foi através do exemplo de Abraão. E também nos registra no capítulo 4, verso de número 23 a 25, que a justiça de Deus é um dom gratuito a todo aquele que crê. Aleluia! Aleluia! O capítulo 5, ele começa a mostrar os frutos de ter comunhão com Deus. Ele começa a mostrar os frutos do que é estar na presença do Eterno. Justificados pela fé, agora temos paz com Deus. A inimizade que existia entre nós e o Senhor foi destruída, desfeita pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa obra não foi para que nós estivéssemos apenas buscando nesse plano terreno, material, como muitos fazem hoje. Essa obra de Cristo na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância na presença dEle, na presença do Espírito Santo. Capítulo de número 6 fala sobre o batismo, que simboliza a morte para o pecado e uma nova vida em Cristo. O capítulo 7 diz que a lei é santa, mas o pecado a usa para nos condenar. Paulo descreve no capítulo 7 a luta interior entre a carne e o Espírito, e chega a ponto de dizer que aquilo que ele gostaria de fazer ele não faz, mas aquilo que ele odeia ele acaba fazendo. E aí a gente chega no capítulo de número 8. Aleluia, glória a Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Note bem, durante toda a epístola, Paulo fala sobre o pecado, fala sobre a indignidade dos homens. Paulo aponta todos os defeitos e tudo aquilo que nós poderíamos ou deveríamos ser e não conseguimos. Ao longo de toda a história da epístola de Paulo aos Romanos, por toda ela, Paulo mostra a nossa incapacidade de por nossas próprias forças conseguirmos nos salvar. Glória a Deus. Ele mostra em cada detalhe, em cada vírgula, em cada versículo, cada palavra dele parece que é especialmente escolhida para estar naquele lugar, para nos fazer entender de alguma forma que sem o Senhor Jesus é impossível alcançar a salvação. Aleluia. Jesus é o autor e consumador da minha e da sua fé. Ele é a fonte da vida. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é a minha e a sua salvação. A nossa salvação está em cada gota, por menor que seja, do sangue de Cristo, e em nenhuma gota do nosso suor. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Deus, aleluia.
Eu sei que o salvo, às vezes, iludido pelo seu próprio ego, pensa que por si mesmo, por ter alcançado ou pensar ter alcançado alguma coisa no Senhor, ele começa a se vangloriar, ele começa a agir como os fariseus, bater no peito e dizer: eu consigo, eu posso. Bater no peito e dizer: não, comigo essas coisas não acontecem. Pecar, eu errar, desviar, jamais. Mas começam a dizer isso, não depositando a sua fé no Salvador, mas confiando na força do seu próprio braço. Talvez esse seja um dos principais erros daqueles que se julgam mais santos do que os outros. O nosso Senhor é santo. O apóstolo Paulo disse, versículos antes de ingressarmos no capítulo de número 8, ainda no capítulo 7, que ele, o apóstolo Paulo, aquele que foi usado pelo Espírito Santo para escrever tudo isso, aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia. O apóstolo Paulo, irmãos. E por que nós hoje queremos arrotar tanta santidade? Por que nós hoje olhamos para aquele desviado, perdido lá no mundo, com olhos de tanta crítica e de pouco entendimento, oração e intercessão pela vida dele? É Deus! Por que nós estamos vestindo uma capa de linho de púrpura tão bonito, achando que somos tão grandes ou grandes coisas, sendo que o Senhor nos chamou para a sua obra, por sua infinita graça e misericórdia? Se nós estamos nesse lugar sagrado aqui, é porque o sangue de Jesus nos cobriu, porque se fosse para olhar no nosso merecimento, nada teríamos a apresentar ao Senhor. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Eu sei do culto evangelístico, a palavra é evangelística, mas com certeza é impossível alcançar na inteireza aquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco e através de nós ao ímpio, sem que minimamente a gente entenda o nosso papel. É verdade, Deus, aleluia! E por isso que tem gente se frustrando, gente vivendo de uma forma, às vezes, é difícil até de explicar, gente que não consegue ver a completude da obra que Deus quer fazer na vida dele, gente que parou no tempo, gente que não consegue avançar, porque começou a depositar a sua fé, não no Cristo da palavra, mas no que Cristo fez na vida dele, e acha que porque uma vez foi limpo de toda a lama pela qual um dia ele esteve coberto, agora ele pode de alguma forma se julgar superior aos demais. É, Jesus. Meu Jesus. Aleluia! É forte, Deus. Glória a Deus. Irmãos, nenhuma condenação há. Aleluia! Talvez se eu estivesse gritando aqui que existe uma chave de uma vitória para a sua vida, talvez se nós de plenos pulmões estivéssemos dizendo: eu estou vendo a chave de um carro novo aí na sua mão, o glória a Deus seria mais forte. Não que isso me motive de alguma forma, mas quando nós dizemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, nós estamos dizendo do bem mais precioso que um homem pode alcançar na face da terra. glória a Deus. Escute bem algo, meu irmão. Se Jesus aumentar a sua provisão sobre a sua vida, se derramar bênçãos sobrenaturais, de qual você consiga uma abastança tão gigante, tão grande, onde seus celeiros sejam tão fartos que você não tenha mais onde guardar o que você alcançou, ainda que isso aconteça, todos os seus bens seriam incapazes de comprar, todos os seus bens seriam incapazes de alcançar ou sequer de chegar perto de comprar a salvação, o direito de ser chamado filho de Deus, o direito de estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus. Não há valor na face da terra, não há valor escondido em nenhum tesouro que seja capaz de comprar, e Cristo nos deu isso pela sua infinita graça através do seu sangue. Note bem, irmãos, todas as vezes que Jesus entra no negócio, a coisa muda. Ao longo dos 4 evangelhos nós podemos ver pessoas que tiveram contato com Jesus,
e tiveram a sua vida transformada. Mas Paulo, por que está falando isso? Porque o texto é claro em dizer em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso implica dizer que somente não haverá condenação sobre a minha e sua vida se nós estivermos em Cristo Jesus. O óbvio às vezes precisa ser dito. Não há condenação, mas precisa estar em Cristo Jesus. E todas as vezes que Jesus esbarra ou encontra com alguém, todas as vezes que Jesus cruza o caminho de alguém, essa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. Em Mateus, no capítulo 9, nós vemos o encontro de Jesus com Zaqueu, cobrador de impostos. E a vida daquele homem foi transformada. Ele percebeu que havia algo diferente em Jesus. E quando ele leva Jesus para casa, olha o detalhe, ele leva Jesus para casa, a vida daquele homem é transformada por completo. Estar com Jesus em público é bom, é maravilhoso estar num culto como esse, sentir a presença, mas tem que levar Jesus para casa também. A vida do homem só muda quando ele leva Jesus para casa. Aleluia. Em Marcos capítulo 5, versos 25 a 34, nos registra a história da mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que para toda a sociedade ela era impura. Por isso que ela se esgueirava entre as pessoas para poder tocar na veste de Jesus, na orla da veste de Jesus. E Jesus foi tocado por uma mulher impura, mas ele não a condena, ele não a repreende, mas ele declara que dele saiu virtude, porque ela o toca com fé. Aquela mulher encontrou a sua bênção ao tocar em Jesus. Em Lucas capítulo 36, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Há quem diga, e naquela época, tanto agora como naquela época, pessoas diziam que aquele dinheiro, se vendesse aquele perfume que foi utilizado, seria muito útil. Mas Jesus não a condena, Jesus não a repreende, Jesus ainda derrama graça sobre a vida dela. Jesus usa uma parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. E nessa parábola, aquele homem não condena o outro por estar caído na sarjeta. Pelo contrário, ele o levanta, ele o restitui, o restaura e o prepara para uma nova vida. E foi isso que Jesus fez comigo e com você. Nos viu na sarjeta do pecado, nos retirou de lá, nos limpou, nos lavou, nos deu vestes novas, nos deu a oportunidade de estar na presença dele, glorificando, exaltando ao nome dele, podendo realizar a obra que é dele, vivendo uma vida para a glória do nome dele. E hoje nos dá a oportunidade de ser fortalecido nele para continuar a nossa caminhada. Aleluia. Uma outra parábola onde Jesus manifesta a sua graça é a parábola do filho pródigo. Jesus poderia contar a história de um outro jeito, como um fariseu contaria, que é o pai mandando matar o próprio filho quando ele retorna. Mas nessa parábola o pai vai de encontro ao filho para protegê-lo, para que nenhum dos seus funcionários apedrejassem aquele homem. É o pai amoroso indo de encontro ao filho que está retornando, regressando, confessando diante dele os seus pecados. E isso me faz lembrar que numa noite tão fria quanto essa de hoje, eu me esgueirava entrando por uma igreja, pedindo a Deus misericórdia, porque eu havia me desviado dos caminhos do Senhor, e eu desejei até mesmo comer as bolotas que os porcos comiam, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, e me permitiu viver um pouco mais, para ter a chance de glorificar o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Te adoramos, Pai. Aleluia. Em João, Jesus não condena Pedro após tê-lo negado por 3 vezes. E ele ainda diz para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, trate das minhas ovelhas. Meu irmão e minha irmã, que fique claro para nós nessa noite,
Não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Essa é a melhor notícia que você pode dizer. Não há nenhuma condenação sobre a sua história. Esse é o motivo máximo da nossa gratidão ao servir ao Senhor. Não há nenhuma condenação sobre a minha e sobre a sua história. E olha que Deus conhece tintim por tintim, detalhe por detalhe da sua trajetória. Se você puxar o início do dia de hoje, só na hora que você acordou até agora, quantas vezes, mesmo num dia de evangelismo, nós desagradamos ao Senhor? Quantas vezes, com pensamentos, palavras, ações e omissões, declaramos que o Senhor não tem gerência e gestão sobre a nossa vida, quer seja até mesmo com a nossa falta de fé, às vezes desagradamos ao Senhor. Puxa na sua memória, você vai encontrar algum momento no dia de hoje, eu deveria ter agido ou pensado de forma diferente, ou talvez não devesse ter falado dessa forma, mas o Senhor ainda assim derrama de uma graça tão sobrenatural, uma graça tão sublime, tão poderosa, tão transcendental, que nos traz a sua presença. E eu preciso te dizer algo, meu irmão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas só a presença do Espírito Santo nos habilita a vencer o pecado. É por isso que Jesus diz em João, no seu capítulo 14, que ele precisava ir. Ele precisava partir para o Pai, que se ele não fosse, aquele que haveria de vir, não viria, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que foi responsável por um grande rebuliço em Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que está presente no nosso meio nessa noite. Aleluia! É o mesmo Espírito Santo que faz derramar da sua glória sobre nós na noite de hoje. Aleluia! Assim como em Atos 2, o Espírito que nos faz vencer o pecado está presente na casa nessa noite. Eu creio em Deus! Irmãos, muito grande foi a fúria do inimigo para não estar aqui nessa noite. Eu estou desde cedo espirrando, costumo dizer espirrando igual um bode. Eu fiquei até com vergonha de, meu Deus, vou para lá, vou ficar espirrando, tossindo. A fúria foi grande, mas para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor me sustentou mais um dia, para que eu pudesse mais uma vez, para a glória do Senhor Jesus, poder ministrar a palavra, a santa palavra do Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Espírito Santo está aí do seu lado. O Espírito Santo está aí disponível ao seu lado. É o amigo que não te trai. É o amigo que não te abandona. É aquele que com gemidos inexprimíveis leva as nossas orações e traduz de uma forma mais adequada ao Pai. É Ele que nos faz ser cheios. É Ele que nos faz ter o desejo de buscar a presença de Deus. É o Espírito Santo. Escute algo, meu irmão. Não há nada de bom em nós. E é por isso que, para não haver condenação, nós precisamos estar fixados, presos, ligados, conectados a Cristo Jesus. E isso nós só alcançamos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo ou uma força que é só para a gente sentir o arrepio na hora do culto. Não, meu irmão. É o Espírito que te fortalece para passar as dificuldades quando nós saímos daqui. É o Espírito que nos constrange a estar cada vez mais ligados no Senhor. É Ele que nos compunge a estar mais presos na palavra, arraigados, alicerçados nas Sagradas Escrituras. É Ele que nos dá força a ser santo. É Ele que nos capacita a viver uma vida digna, que agrade ao nosso Salvador. É Ele que nos traduz a mensagem do Evangelho, nos fazendo entender que nós não somos mais donos do nosso próprio nariz, mas somos comprados com um precioso sangue, que nos purificou de todo pecado e agora nos habilita a viver para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Meu irmão, eu costumo dizer o seguinte, que o glória a Deus, pastor, é uma invenção recente. Costumo dizer que foi o povo pentecostal que inventou o glória a Deus. Porque a igreja primitiva, ela glorificava a Deus, sabe como? Dobrando os joelhos numa arena, esperando o leão vir devorar. Meu Deus.
A igreja primitiva adorava ao Senhor, rendia-lhe louvor, não apenas erguendo as mãos, mas não o negando na hora da adversidade, não o negando no momento da provação. Nenhuma condenação há para mim ou para você, meu irmão, mas é preciso estar em Cristo Jesus. É preciso estar em Cristo Jesus. É preciso estar conectado, não no Wi-Fi, não no 4G, mas conectado em Cristo Jesus, o autor da minha e da sua fé. Louvado seja Deus. Se coloque sobre os seus pés. Glória. Quero orar contigo nessa noite. Glória. Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar. Glórias a Deus. Tu és santo, Deus. Jesus não quer que o pecador morra na sua ignorância nem no seu pecado, mas que ele tenha pleno conhecimento da bondade e do amor de Deus Pai. Jesus é a graça, que não foi de graça, tampouco é uma graça barata, como muitos pregam por aí. Um alto preço foi pago para nos dar acesso a esse lugar lindo e santo. Aleluia, Deus. E mais do que isso, mais do que um templo bonito, que nós alcançamos a oportunidade de estar pelo novo e vivo caminho dado por Cristo Jesus. Não, Deus do céu. Mas um dia, eu não sei quando, mas a Bíblia nos garante que não demora, Ele vem buscar a sua noiva. Aleluia. Ele vem buscar a sua igreja. E nenhuma condenação há para nenhum de nós, desde que estejamos em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, meu Senhor. Pedimos, ó Deus, que a tua graça jamais se afaste de nós. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito não nos abandone, que o Teu Espírito não se afaste de nós. Hoje eu consigo entender, ó Deus, o desespero de Davi quando pecou contra Ti. Ele dizia: pode tirar o reino, pode tirar os bens, pode tirar a coroa, pode tirar as posses, mas não retire de mim a presença do Senhor. Aleluia, Deus. Não nos rejeite, meu Senhor. Meu Deus, eis aí a tua igreja, entendendo que foi comprada pelo teu sangue, o mais precioso elemento, mais poderoso do que o ouro, mais valioso do que as pedras preciosas, porque o seu sangue foi capaz de comprar a humanidade inteira, foi capaz de comprar o mundo inteiro, como manifestação própria do teu amor, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a sua igreja, fortalece, Senhor, a vida de cada um dos crentes, Pai. Faça-o perceber que a tua presença é real ao lado dele, não apenas nesse momento de culto, mas ao longo de todo o dia. O teu Espírito está perscrutando todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, tudo aquilo que sobe ao nosso coração. O seu Espírito está lá e é conhecedor de tudo. Por isso eu lhe peço a Deus, ser com a tua igreja, ser conosco. Glória a Deus. Creia.
Aleluia. Vamos exaltar a Deus com umas palmas bem alegres para Jesus. Essa palavra falou com você? Essa palavra eu creio que deve ter falado com você, igualmente falou o meu coração esta noite. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Aqueles que querem colocar sobre as pontas dos seus pés, que se coloquem em nome de Jesus. Soberano e supremo, grandioso e misericordioso Deus, te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. E mais uma vez estarmos, Senhor, esta tarde, fazendo este trabalho de evangelismo, e mais uma vez esta noite está aqui neste culto sentindo a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que como esta palavra falou ao meu coração, falou de cada um aqui esta noite. Senhor, eu te peço mais uma vez, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, continua falando ao coração da Tua igreja, Pai, que cada um possa sair daqui sentindo a Tua presença, que cada um aonde passar esta noite, aonde estiver este dia da manhã, que esteja com a Tua presença. E quero te pedir, Senhor, se porventura já tem alguma reunião de príncipes pintado de demônio no reino espiritual, querendo impedir que aquele que ouviu a Tua palavra esta noite, que foi semeada no coração, e o maligno venha querer tirar, eu quero te pedir que o Senhor repreenda, joga por terra, repreenda que no nome de Jesus Cristo, toda hosta, toda seta do maligno seja caído por terra esta noite, e que nós possamos sair daqui, Senhor, convicto que nós temos estar em Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a breve vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam comigo: amém. Deus abençoe a todos.